Bom dia, tarde, noite. Chegamos então ao segundo vídeo de teoria cinética dos gases. Vamos falar hoje sobre gases ideais. Então, sem delongas, vamos lá. Mas então, nós queremos estudar gases. Só que, qual gás? De que gás você está falando? Você está falando do ar atmosférico? Você está falando do oxigênio, do hidrogênio, do nitrogênio? Mas você está falando das moléculas, né, N2, O2, ou você está falando deles isolados? Então, do que a gente está falando? Quando a gente faz experimentos em baixas concentrações, qualquer gás, gases reais, obedecem essa relação aqui. Tá bom? Essa relação é chamada lei dos gases ideais, e quando você reflete em cima do que a gente já viu, principalmente lá em temperatura e calor, que eu usei alguns exemplos, você entende que isso aqui faz um certo sentido. Por exemplo, lembra lá quando a gente tinha um recipiente que vinha o dedinho lá e descia a tampa do recipiente? A gente estava fazendo o quê? Aumentando a pressão, né? Então, se a gente aumenta a pressão, é esperado que a temperatura aumente também. E a temperatura aumentava, né? Porque você aumenta o número de choques que estão acontecendo ali, e você espera que isso acabe aumentando o grau de agitação das partículas e a temperatura aumente. Então, quando a gente estava empurrando o êmbolo para baixo, a gente estava aumentando a pressão, aumentando a temperatura e estava fazendo o que com o volume? Diminuindo, né? Então, quando você olha aqui matematicamente, toda vez que você aumenta a pressão, a tendência é você diminuir o volume. O volume ele passa para o lado de cá no denominador. Se a pressão aumenta, o volume diminui, né? Em princípio, num processo a temperatura constante. Mas nós vamos discutir isso com mais detalhes. Seguindo, R é uma constante chamada constante dos gases ideais. Tem esse valor aqui, 8,31 Joule por mol Kelvin. Você obtém esses valores a partir de experimentos em baixas concentrações, né? N é o número de mol do gás. Tudo bem? Então, além dessas equações serem ideais para gases em baixa concentração, né, delas serem ideais não, adequadas para a gente estudar gases em baixas concentrações, ela desconsidera qualquer tipo de interação entre as moléculas. Uma molécula não enxerga a outra. Por que a gente está falando isso? Porque você tem moléculas, tem cargas elétricas, né? Então você pode ter atração ou repulsão que estão acontecendo devido a cargas elétricas, e isso influencia bastante nas propriedades de um gás, mas que aqui na equação para o gás ideal, isso é completamente ignorado, né? Por isso que é chamado de gás ideal. É um modelo ideal, né? Um modelo que está um pouquinho longe do que a gente vê na prática, né? Em gases reais, mas que é muito útil para a gente estudar, para a gente ter uma introdução ao estudo de termodinâmica. Tudo bem? E quando você pega estritamente o caso de baixas concentrações, você ainda consegue achar alguma conexão entre matemática e experimento, entre teoria e prática, né? Seguindo, é comum a gente escrever a equação de estado dos gases ideais. Então aqui esse PV igual a nRT é dita equação de estado. Ela te fala em qual estado aquele gás está. Ele está com muita temperatura, ele está muito quente, ele está muito comprimido, né? Então isso tem a ver com você falar o estado de um gás. Então essa equação de estado PV igual a nRT, ela pode ser escrita também em função de uma constante famosa em termodinâmica, que é a constante de Boltzmann, né? O Boltzmann foi um físico que tem uma contribuição muito significativa na termodinâmica. Então ela fica PV igual a NKT, K é a constante de Boltzmann, e N é o número de moléculas. Aí não é o número de mol, mas sim o número de moléculas, mas molécula por molécula e tal. Como que você chega aqui?
A constante de Boltzmann é definida como R, que a gente tinha lá no PV igual a nRT, sobre NA, que é o número de Avogadro. Portanto, eu consigo escrever o R lá do PV igual a nRT como constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro, e o número de Avogadro, por sua vez, se relaciona com esses dois outros parâmetros aqui, né? Número de mol e número de partículas, aqui mol e aqui partículas. Então, você consegue enxergar sem muita dificuldade que NR é igual Nzão K, combinando essas duas aqui. Certinho? O que mais? Por que é tão útil eu estudar os gases a partir da equação de estado? Como sempre em física, você usa a matemática para prever fenômenos. E aí você evita situações como essa. Aqui você tem um tanque de aparentemente de carregar material inflamável, né? Líquidos inflamáveis aqui dentro, né? Usando caminhão-tanque, né? Então esse recipiente gigantesco lá que vai na carroceria do caminhão-tanque para transportar líquidos inflamáveis e tal, um belíssimo dia, resolveram limpar ele, que tem que fazer, claro. Você transporta uma substância, depois você transporta um outro tipo de substância, você tem que remover qualquer resíduo para não haver contaminação, né? Então você tem que chamar uma empresa especializada para fazer isso. Então o pessoal chegou lá, eles fazem a limpeza com água quente, com vapores e tal. Tem que entrar lá dentro, né? Ele não tem uma portinha, ele tem uma porta aqui por cima, se eu não estou enganado, né? Você tem que entrar lá dentro, fazer a limpeza, só que aí você tem essa portinha aqui e tem certas válvulas aqui para deixar o ar que está dentro escapar. A equipe de limpeza fez a limpeza aqui dentro, foi lá, limpou tudo direitinho, maravilha, só que é com água quente. Quando faz a limpeza fica muito quente lá dentro. O pessoal saiu, foi embora e deixou todas as válvulas fechadas. Passou a noite, acordou todo mundo de manhã. Olha aí. Então, você quer prever situações para que isso não aconteça, né? Para evitar fenômenos como esse de dificultar a sua vida, né? Então, o que aconteceu aqui? Como as válvulas foram todas deixadas fechadas, o ar atmosférico que estava ali dentro estava sofrendo o tempo inteiro transformações termodinâmicas, um processo termodinâmico a volume constante. O volume dele estava constante e como o dia foi passando, a temperatura dele foi caindo. A temperatura do gás lá dentro foi caindo. Quando a temperatura vai caindo, a pressão diminui também. Certo? Um processo a volume constante, né? A temperatura cai, a pressão diminui junto. A pressão diminuiu demais, ficou muito menor do que a pressão atmosférica. A diferença de pressão entre a pressão atmosférica vindo de fora amassou o tanque do mesmo jeito que você amassa uma latinha, que você faz uma pressão nas paredes dela com a sua mão. Beleza? Então, você quer estudar gases de maneira a evitar esses fenômenos de acontecer. Então aqui, você quer saber o trabalho que um gás pode fazer, o que você quer realizar sobre um gás e como que esse gás se comporta ali a partir de análises envolvendo a equação lá da primeira lei da termodinâmica. A gente vai estudar alguns processos termodinâmicos que vão ajudar e essas equações aqui vão ajudar a gente a estudar alguns processos termodinâmicos para a gente entender alguns fenômenos como o que aconteceu aqui. Quando a gente estuda um processo termodinâmico, normalmente a gente deixa uma das suas variáveis constantes. No caso do tanque aqui, foi o volume. Até o momento que a pressão ficou muito menor, aí já é outra história, né? A diferença de pressão, aí já lá
aí já é física 1, né? As forças do lado de fora, muito maiores do que as forças do lado de dentro, arrebentou o tanque, né? Mas até o momento em que a pressão caiu demais, você tinha um processo termodinâmico a volume constante. E aí o estado do gás vai mudar, a pressão e a temperatura vão responder a esse processo termodinâmico a volume constante que está acontecendo. Então, quando você faz um processo termodinâmico, normalmente você deixa um dos parâmetros constantes. Quando você faz um processo a temperatura constante, falei normalmente porque tem o processo adiabático que a gente já viu lá, tem a expansão livre que a gente viu também, em que pressão e volume variam. E temperatura também, né? Se bem que na expansão livre a temperatura não varia. Mas enfim, processo adiabático, por exemplo, ele é um processo em que todos aqueles pressão, volume e temperatura vão acabar variando. Tá bom? Mas normalmente, tirando ali o processo adiabático, nós vamos nos concentrar em processos termodinâmicos em que você mantém pelo menos uma das variáveis lá, pressão, volume e temperatura, uma delas constantes. Vamos começar com a temperatura. Então, como que eu calculo o trabalho realizado por um gás a temperatura constante? Então, aconteceu um procedimento aqui a temperatura constante. Eu preciso de analisar no gráfico as chamadas isotermas, que você está vendo aqui em verde. São linhas no gráfico PV, pressão no eixo Y, volume no eixo X. Então, pressão, isotermas são linhas no gráfico PV que te indicam uma temperatura constante. Então, esse processo aconteceu aqui seguindo essa linha, que representa a temperatura de 310 Kelvin, e o que você está vendo aqui é uma expansão isotérmica. O volume do gás está passando aqui de pouco mais de 10 litros, está aumentando até quase chegar a 20 litros, a pressão está caindo de pouco mais de 2 atm para 1 e pouquinho atm aqui, certo? Então você está visualizando aqui um processo a temperatura constante, porque ele seguiu entre o ponto inicial e final a isoterma de 310 Kelvin. A área embaixo dessa curva é exatamente o trabalho. Ainda sobre as isotermas, por que elas têm esse formato aqui? E por que se eu for aumentando de temperatura, ela vai se afastando aqui do diagrama, dos eixos do diagrama PV? Então, para a gente entender a isoterma, eu escrevi a equação do gás ideal desse jeito aqui, ó. Se a temperatura for constante, tudo que está em preto aqui é constante. nRT passa a ser uma constantezinha aqui. Então, se P representa seu eixo Y e V representa seu eixo X, você tem a função 1 sobre X, com uma constante aqui. Então, a função 1 sobre X ela tem exatamente essa característica aqui. E quando você aumenta a constante que está aqui antes do 1 sobre X, você vai afastando o gráfico dos eixos. Então, por isso que as isotermas, que as linhas do gráfico PV de temperatura constante, tem esse formato da função 1 sobre x. À medida que você vai aumentando a temperatura, você vai ficando mais longe dos eixos. Então, tá aí. A isoterma de 310 que foi usada lá, né? Cadê? Aqui, ó. Exatamente essa aqui, ó. Tá ilustrada aqui. Tudo bem? Seguindo, você vai dar uma olhadinha nas suas notas de aula agora, porque você vai fazer o seguinte. Você tem lá a equação para o trabalho, né, a integral de PDV, e aí você tem uma função P em função de V. Beleza? Então, você vai colocar isso aqui lá no P e integrar em relação a V. Tem o passo a passo nas notas de aula, o resultado é esse aqui. nRT, ln do volume final sobre o volume inicial. Então, você tem o trabalho realizado por um gás a temperatura constante, tem uma equação para ele aqui. nR são constantes conhecidas, aqui você tem, né, a isoterma de 310 Kelvin
você coloca 310 Kelvin aqui, é bastante atenção. A temperatura aqui, a partir de agora, sempre em Kelvin. Tá? Lá no capítulo anterior a gente tinha aquela mamata de usar no delta T Celsius ou Kelvin por causa do delta, né? O delta para escala Celsius ou para escala Kelvin é o mesmo sempre, né? Quando você fala de diferenças de temperaturas, aqui não. Aqui é temperatura absoluta, sempre Kelvin. Então você vai colocar aqui 310 Kelvin, NR são constantes, né? N é a quantidade de gás que você tinha, e aí você completa aqui com um LN entre o seu volume final e o volume inicial, que está até bem marcadinho aqui no gráfico. Você consegue obter o trabalho termodinâmico aqui, em outras palavras, a área sob essa curva. E se o trabalho for realizado a volume constante, a gente tinha visto lá no vídeo anterior, naquele vídeo sobre primeira lei da termodinâmica. Para eu manter um volume constante, eu tenho que realizar esse processo ao longo dessa reta paralela ao eixo da pressão, para que eu tenha um único volume aqui, tá bom? O que você está vendo aqui é uma compressão, é um processo a volume constante em que houve a diminuição da pressão. É exatamente o que aconteceu no tanque. Nesse exemplo tem uma diminuição da temperatura, porque ele começa num ponto inicial em que você tem uma isoterma passando aqui e termina num ponto final que você tem uma outra isoterma passando aqui que está mais embaixo, né? As isotermas que estão mais embaixo representam temperaturas menores. Então você está diminuindo a pressão e diminuindo a temperatura nesse processo a volume constante. Quando você pega PV igual a nRT, mantendo V constante, aumentou P, T aumenta junto. Diminuiu P, T diminui junto. Você vê a relação de proporção entre os dois termos P e T, a volume constante. Então agora vamos passar para o caso de pressão constante. A pressão constante, você tem que seguir o seu processo termodinâmico ao longo de uma reta que vai ser paralela a esse eixo de volume aqui, para que você consiga manter durante todo o processo a mesma pressão. Aí, quando você olha para aquela equação do trabalho, você não tem mais a necessidade de realizar uma integração. Já que a pressão é constante, P sai fora da integral. Lá nas notas de aula, você vê sem dificuldade que o trabalho nessa situação é calculado por P ΔV, onde ΔV é a variação de volume, simplesmente V2 menos V1. Você vê também a área do quadrado, né? Esse lado aqui do quadrado, do retângulo. O comprimento do retângulo aqui é P, a largura dele é V2 menos V1. Você tem a área que é simplesmente P ΔV. Tá? Aqui nós estamos exemplificando uma expansão isobárica, né? Pressão constante a gente fala que o processo é isobárico, né? E a gente está vendo uma expansão, porque o volume aumenta. Então o gás aumentou de volume, você fala que ele expande. Se ele diminui de volume, você fala que ele comprime. Que ele foi comprimido, né? Então, que mais? Temperatura. Aqui você tem uma isoterma, que representando uma temperatura um pouco menor, e aqui você tem uma isoterma que passa aqui no F, que representa uma temperatura maior. Então, nesse processo termodinâmico aqui, houve um aumento de temperatura também, né? Você teve um aumento de volume, deixou a pressão constante, aumentou a temperatura. Novamente, consulta a equação PV igual a nRT e confirma que isso faz total sentido. Você está deixando P constante, V diretamente proporcional a T. Aí agora só vai restar para a gente fazer bastantes exercícios envolvendo essas transformações termodinâmicas, principalmente no cálculo do trabalho. E aí lá no livro vai ter eventualmente também algumas questões que associam esses cálculos de trabalho realizados a partir de análise de um diagrama PV com a primeira lei da termodinâmica, para você falar sobre variação da energia interna e calor ali, combinando tudo, né? A gente acabou mencionando que a primeira lei da termodinâmica é importante para entender alguns fenômenos,
mas aqui nessa última parte desse nosso vídeo, a gente falou mais da equação para o trabalho, né? Você vai ver lá que lá nos exercícios, eventualmente, você vai usar, realizar um cálculo de trabalho e, a partir disso, usar a primeira lei da termodinâmica para falar também sobre o calor envolvido nesses processos e as variações de energia interna envolvidas nesses processos, né? Em relação à energia interna, eu falei aqui o tempo todo das variações de temperatura. Então, onde eu falei que a temperatura aumentou, a energia interna também aumenta. Onde eu falei que a temperatura diminuiu, a energia interna também diminui. E o calor? Então, o que está acontecendo com o calor nesses processos que eu citei? Você tem que pegar a equação da primeira lei da termodinâmica para poder verificar se o gás aqui está perdendo calor ou se ele está ganhando calor. Tá bom? Então, ficamos por aqui em relação aos gases ideais. Próximo vídeo ele vai ser um pouco carregado na matemática, porque a gente vai bolar algumas equações para relacionar pressão, volume e temperatura com a velocidade das moléculas de um gás. Beleza? Até lá então, fica assim. Até mais.